A ideia é fazer um resumo de uma prática que a gente já tem disseminado na empresa desde 2009, que é mapa de trajetórias, que é para desenvolvimento de carreiras e oportunidade profissional. Tá? Então, para começar, eu queria primeiramente falar um pouquinho rapidamente sobre a Promon Logicalis. Na sequência, para inserir dentro do mapa de trajetória, a gente está estruturado por centros de competência, falar um pouquinho disso, entrando no mapa de trajetórias, e o Talent Connection, que é onde a gente tangibiliza essas oportunidades. Então, falando um pouquinho sobre a Promon Logicalis é uma integradora de soluções de tecnologia da informação e comunicação na América Latina, formada pela joint venture de dois grupos, o grupo Promon, né, que é conhecido aí, tem 50 anos de tradição, uma empresa brasileira, um grupo brasileiro, que atua em gerenciamento de projetos, engenharia e tecnologia, tá? E onde ela tem um diferencial que o modelo acionário pertence aos profissionais, os profissionais são acionistas da empresa, com o grupo Logicalis, que é um grupo britânico que atua em mais de 24 países, né, levando soluções de tecnologia da informação e que tem uma presença aí significativa no mercado. A Logicalis, na América Latina, está em 10 países, né? A última operação que nós abrimos foi no México esse ano, tá? Com um faturamento aí de 550 milhões de dólares e 1.350 profissionais na América Latina. E no Brasil, a gente está situado aqui em São Paulo, a nossa principal base é São Paulo, com o Rio de Janeiro, tá? E presenças no Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, com um faturamento aí de em torno de 400 milhões de dólares e já 950 funcionários no Brasil. Atuamos em soluções de serviços em consultoria, soluções integradas e serviços avançados, tá? Levando soluções diferenciadas para os nossos clientes, atuando num portfólio de soluções tecnológicos amplos, tá? Que ajuda em agilidade, ajuda em questões de custos e tendências de infraestrutura e aplicações para os nossos clientes. E os nossos principais parceiros, além de Cisco, né, que está 15 anos aí em parceria com a Promon Logicalis, nós temos uma gama de parceiros para levar soluções integradas de forma bastante abrangente aos nossos clientes. Falando um pouquinho de centro de competência, centro de competência, nós reconhecemos 3 principais centros de competências que são importantes para a cadeia de processos de valor da Promon Logicalis, né? Esse processo ele foi implementado em 2004, dentro do grupo Promon, e hoje ele está disseminado já em toda a empresa. Os 3 principais centros de competências é tecnologia, gerenciamento de projetos e serviços, e ele tem como principal foco o desenvolvimento das competências no que a gente chama de saber e fazer, tá? Desdobrado em disciplinas. Ele atua na alocação de profissionais, ou seja, os profissionais, eles pertencem a um centro de competência, mas eles estão alocados em diversas áreas ou projetos da empresa, e o centro de competência é responsável pela gestão do conhecimento, desenvolvimento, gestão de remuneração, tá? E alocação desses profissionais. Então, como tecnologia, por exemplo, a gente está desdobrado em disciplinas que envolve a nossa estrutura de ofertas. Usando como exemplo, um pouquinho antes, para entender como esses centros de competência atuam dentro da nossa estrutura de trabalho, eu trouxe um slide aqui que fala sobre a organização. Ele não é a estrutura hierárquica, mas como nós estamos organizados. Nós temos alguns elementos tradicionais dentro da organização, que são áreas, alguns elementos que eles são ad hoc, eles se reúnem para trabalhar em projetos específicos, que a gente chama que são equipes multidisciplinares, como os comitês, né? E também o sistema de gestão. Nós temos pessoas que cuidam do sistema de gestão, estão espalhados pela empresa, e os centros de competência, eles atuam de forma horizontal, que a gente chama de cross-functional, dentro da empresa. Então, eles desenvolvem os profissionais, cuidam da gestão de conhecimento, da disseminação do conhecimento e alocam esses profissionais nas várias áreas e entidades da empresa.
Trouxe um exemplo aqui do Centro de Competência e Tecnologia. É o maior centro que nós temos, né? Ele abarca 700 profissionais, desses 950, na verdade 1.300 da América Latina. Ele concentra mais de 1.300 certificações, aqui eu trouxe como exemplo somente certificação Cisco, né? E ele está espalhado por toda a América Latina. Então, nós trabalhamos com um pool de talentos. E a ideia é levar para os nossos clientes a mesma experiência de forma regionalizada. Então, se eu tenho um profissional com determinado expertise e conhecimento, que ele está no Uruguai, por exemplo, e eu tenho uma necessidade de um cliente no México, nós deslocamos esse profissional para atender esse cliente. Isso traz uma questão importante, que é uma experiência única, né, para os clientes. Ele traz o desenvolvimento profissional, a questão de retenção. Então, intercâmbio e expatriação também é uma forte prática dentro da Promologicalis. Como esse centro de competência está estruturado? Ele tem as suas disciplinas alinhadas ao portfólio de soluções que nós temos. Então, nós temos profissionais com expertises específicos, concentrados em disciplinas, e um comitê de engenharia que chamamos, com participantes dessas várias operações. Eles se reúnem para definir quais são as tendências tecnológicas, quais são os conhecimentos necessários que precisam ser desenvolvidos e como essa alocação de profissionais funciona. Falando agora de mapa de trajetória, contando um pouquinho o que levou a essa ampliação, né, e revisão desse mapa de trajetórias. Como eu comentei, ele existe desde 2009. O Centro de Competência é o principal influenciador e criador desse mapa de trajetórias. E nós tivemos dois grandes influenciadores aí. Um foi uma necessidade de procurar no mercado, né, fazer benchmarking de melhores práticas de desenvolvimento de estrutura de cargos e posições alinhada à nossa estrutura de centro de competência, e também uma demanda dos próprios profissionais através da pesquisa de clima, né? Então, 75% da Promologicalis são profissionais entre 25 e 35 anos, são extremamente jovens, né, com uma necessidade aí de entender como ele pode se desenvolver, crescer, de que forma ele pode encontrar novos desafios. Então, nós juntamos essas duas necessidades e nos baseamos numa metodologia da Towers Watson, né, com quem a gente trabalha e tem parceria, para criar essa estrutura que nós chamamos de carreiras. Então, na vertical, nós temos o que nós chamamos de níveis profissionais, então nós estamos categorizados por nível, que ele está alinhado a uma progressão contínua de conhecimento e desenvolvimento, né, nas suas práticas, e por que nós chamamos de bandas de carreira. Então, as bandas de carreiras, elas concentram posições que são similares em uma determinada carreira. E desdobramos isso em um conjunto, mais um aqui, em um conjunto de cargos, né? Isso possibilitou com que os profissionais reconhecessem um crescimento mais acelerado, uma percepção de crescimento e evolução na carreira de forma mais acelerada, né? Nós alinhamos isso ao que nós chamamos de carreiras, que estão associadas aos centros de competência e às áreas, né? Então, nós tivemos uma expansão significativa de possibilidades de cargos dentro da empresa, tá? De carreiras dentro da empresa. E isso também é alinhado a uma estrutura de remuneração, tá? Isso foi desdobrado para toda a América Latina. Tá? A gente tem a mesma estrutura para toda a América Latina. Isso quer dizer o seguinte, que se nós temos um analista de redes, por exemplo, sênior no Brasil, ele tem as mesmas características em termos de posição e senioridade que um analista sênior no México, por exemplo. Tá? E como exemplo, eu trouxe aqui da nossa área de consultoria, então, ou seja, o responsável, né, o criador das suas carreiras por área são centros de competência. Então, eles escolhem, a partir de uma estrutura única, quais são as que fazem sentido e estão alinhadas, né, com os desafios da área e a carreira da área,
e isso se transforma no que a gente está chamando de mapa de competências. E desdobramos isso na carreira Y. Então, considerando as possíveis bandas de carreira, né, dentro de uma determinada área, como ele pode caminhar e transitar dentro de uma carreira profissional, que é de contribuição individual, com uma carreira de gestão, por exemplo. E em que instante, né, essa separação ou esta mudança de carreira se dá em termos de senioridade. E também a possibilidade de transição de o que nós chamamos de mobilidade interna, que ele é transitar de uma área, de uma determinada carreira para outra, migrando aí nas suas possibilidades de posições e cargos. Isso tudo foi tangibilizado no que nós chamamos efetivamente de mapa de trajetórias. Então, para cada cargo, senioridade atrelado a uma banda de carreira, nós definimos todo o descritivo, né, de que esse cargo demanda, qual é o empowerment, quais são as atividades, quais são as atribuições, que nível de conhecimento ele precisa, que nível de formação, e também em termos de competência. Quais são as competências requeridas, sejam elas técnicas, comportamentais ou até mesmo conhecimento de ferramentas, tá? E qual a proficiência que cada cargo e senioridade demanda, tá? E tudo isso, então, para vocês terem uma ideia, nós temos 250 posições hoje mapeadas, cargos mapeados, que isso desdobrado em senioridade representa mais ou menos 480 a 500, né, descritivos. Então, é um trabalho bem bonito, que dá bastante visibilidade aos profissionais, né, com um mapeamento de mais ou menos 150 competências. Isso tudo a gente levou, é a base, é o fundamento do que nós chamamos de Talent Connection, que é a nossa plataforma de gestão integradas de talento. O Talent Connection, ele é baseado numa plataforma na nuvem, né, uma as a service, formada por módulos, e atualmente nós temos 3 módulos, que é o Learning, o Succession e o Performance, né, com várias possibilidades, e a ideia de ter uma ferramenta integrada é efetivamente conectar os nossos profissionais e passamos a ter uma visão integrada, tá? Uma visão mais holística de possibilidades de desenvolvimento, conhecimento desses profissionais. Então, essa é a visão holística que a gente consegue a partir dessa ferramenta. Então, os profissionais conseguem ter a sua educação corporativa, ou seja, os seus treinamentos definidos a partir do seu cargo, das competências requeridas, do conhecimento requerido. Ele faz uma avaliação das competências adquiridas, né? E aí ele define, ele traça o que é necessário de desenvolvimento para esses gaps. Isso ele faz através de autoproposição, né? E os gestores e os coordenadores de disciplina, eles aprovam esses treinamentos, né? Ele alinha isso a uma trajetória de carreira. Dentro desse sistema, dessa plataforma, ele consegue ver qual é o próximo cargo dentro da sua estrutura de crescimento e qual é o lateral a hora que ele faz uma movimentação em Y, em carreira Y, né? Além disso, ele possibilita toda a análise de sucessão, né? A gente criar pool de talentos em função das competências. Então, se eu necessito de uma determinada competência, eu consigo criar um pool de talentos e, a partir daí, definir a alocação desses profissionais. A gente pode também reconhecer, é possível reconhecer as aspirações dos profissionais, ou seja, eles podem estabelecer metas de desenvolvimento de curto prazo e longo prazo. E também temos a questão de mentoração, né? Mentoração é uma outra prática, a gente pode vir aqui numa outra oportunidade compartilhar com vocês. Mas o mentor também pode sugerir, ele não é responsável pela atribuição de treinamento e desenvolvimento, mas ele pode sugerir oportunidades, que aí isso vai ser traduzido em autoproposição de treinamentos e validado pelo gestor. Então, a gente passa a ter uma visão holística. Existem vários estudos no mercado agora, né? Existe um boom de ferramentas, principalmente para a área de recursos humanos agora, e visão integrada de desenvolvimento de profissionais. Este é um mercado que está crescendo exponencialmente nos 2 últimos anos. Então, hoje,
a grande demanda e a grande tendência, a hora que a gente fala, né, de Big Data e tudo mais, é também passar a ter a visão integrada de desenvolvimento e oportunidades para os profissionais. Olhando, então, a gente também fala de melhoria, né, a hora que olhamos essa implementação, ou seja, a gente sai de um centro de competência que tem um reconhecimento e uma maturidade muito grande dentro da empresa, desdobra isso em carreiras e possibilidades de crescimento, tangibiliza isso numa ferramenta, né, de gestão integrada de talentos. E qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente evoluir nos programas e trilhas de desenvolvimento e conteúdos, que esse é o grande trabalho, grande projeto que nós vamos ter agora nesse próximo ano, tá? Criar ampliação de mobilidade, né, interações sociais, ou seja, a questão agora é aprendizado contínuo, não tem mais aquela história de que uma vez por ano se estabelece um plano de desenvolvimento, esse é um desenvolvimento contínuo, os profissionais precisam ter a possibilidade de definir o seu desenvolvimento a partir de regras definidas pela empresa, né? E tem o que eu estou chamando aqui de terceira onda, tá? Que é integração real-time do que a gente está chamando aí de social sensing, né, e crowdsourcing. Social sensing é nada mais do que a hora que você tem essa visão integrada de desenvolvimento do profissional, você trazer outros elementos como assessments, como ferramentas de desenvolvimento comportamental, né, que você passa a criar uma outra dinâmica nessa visão integrada. E, além disso, as integrações com ERPs de RH, né, que foi a primeira onda em termos de ferramentas e plataformas para gestão de recursos humanos, tá? E passamos aí a ter o que nós chamamos agora não mais de plataforma integrada, né, de talentos, mas sim uma plataforma de engajamento, onde o aprendizado vai ser contínuo a partir de referências de cargos e crescimento que a empresa oferece. Tá? Então, esse é o que eu tinha aqui para trazer de forma bem simplificada e rápida aí dentro de 20 minutos.